Vamos começar a estudar as 7 igrejas do Apocalipse. Então nós vamos ler cada dia, cada estudo uma igreja lá do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. São as cartas, os destinatários do livro que o apóstolo João escreveu e enviou para estas 7 igrejas. Eu vou projetar aqui alguns textos bíblicos. Se quiser, você pode abrir aí em Apocalipse ou acompanhar aqui na projeção que nós vamos fazer dos textos bíblicos que nós vamos estudar hoje. A palavra Apocalipse, infelizmente, hoje ela mudou o seu significado original. Então, hoje, quando se fala de Apocalipse, se tornou sinônimo de uma catástrofe, de uma tragédia. Então, alguém fala, isso é uma coisa apocalíptica, ou uma coisa... Então, Apocalipse hoje é sinônimo de uma tragédia. Mas nos tempos bíblicos, e o livro do Apocalipse está escrito Apocalipse, não quer dizer nada disso. Nunca quis dizer isso. Apocalipse quer dizer tirar o véu, revelação, descobrir. Então, Apocalipse, na Bíblia, quando foi escrito, revelação, é a revelação de Deus. Hoje, Apocalipse é uma coisa, dá a ideia de uma coisa ruim, uma tragédia. Vai passar um filme lá, o cara é o Apocalipse, um filme trágico, um filme do final dos tempos. Então a pessoa associa com calamidade. Mas na Bíblia, Apocalipse é revelação. Então, isso é até uma coisa interessante, tem muita gente que tem um medo do Apocalipse, tem um receio. Esse livro é muito feio, esse livro é muito amedrontador, esse livro tem umas coisas esquisitas, esse livro é um dos mais maravilhosos, Apocalipse é o livro que tem mais louvor, cânticos, culto, esperança e vitória. É um livro que foi escrito para encorajar, para animar, para fortalecer a igreja do seu tempo. Então, Apocalipse não tem nada a ver com isso, com essas tragédias, tem a ver com a revelação. Então, e o Apocalipse 2 e 3 é essa revelação da igreja. Então vamos dar uma olhada aí. Esse mapa é um mapa rápido para a gente se localizar na Ásia Menor. Hoje essa região aí está na Turquia. Então, hoje o país é a Turquia. O João estava na ilha de Patmos, como a gente é exilado por causa da sua fé. Era uma espécie de prisão, ele ficava exilado na ilha. E de Patmos ele teve a revelação de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus mandou ele endereçar esse livro às 7 igrejas ali perto. Veja como é perto. Ali é Patmos, ali você tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São essas 7 igrejas próximas geograficamente, que antigamente chamava Ásia Menor, e hoje está tudo na Turquia. O país da Turquia, hoje existem as ruínas dessas cidades aí, de algumas dessas cidades, outras mudaram, mas ele está ali próximo. Por que 7 igrejas? Por que enviaram para 7 igrejas? 7 no livro do Apocalipse é o número principal. O livro do Apocalipse é um livro de muitos símbolos, é um livro simbólico. E os números, cada número significa algo no livro do Apocalipse. E 7 é o número principal, que é o número da plenitude. É o número da perfeição. Então, quando manda para 7 igrejas, quer dizer, é a igreja plena. Eu estou mandando para essas 7 igrejas reais, históricas, mas que simbolizam também todas as igrejas de Jesus. É para essas 7 igrejas que existem, mas também é para toda a plenitude de igrejas. Então, no livro do Apocalipse você vai ver as 7 trombetas, 7 taças, as 7 coroas, o livro é dividido em 7 sessões, as 7 louvores, tudo é 7, porque é a plenitude. Depois tem 12. 12 é o número da totalidade do povo de Deus. Então, por exemplo, o pessoal que faz uma confusão, 144 mil. Só você pegar 12 da antiga aliança e 12 da nova aliança, 12 vezes 12, 144. E no número bíblico, 1000 é o número do infinito. 1000 não é o número literal. Você quer fazer um número que é enorme, na percepção bíblica, que não tem fim, é 1000.
Fala que para Deus 1000 anos é como um dia, 1000 é muito. Então, você quer dizer que o número dos eleitos, dos redimidos é infinito. Então você pega 12 da antiga vezes 12 da nova, dá 144. E um número infinito qual é? 144 mil. É simples, o livro do Apocalipse é simples. Número 6 é o número do homem. É o número que não chegou a ser 7. É o número da perfeição. 6 vezes 3, 3 vezes 6, 3 é o número da trindade, e o 6 que não chegou a ser 7, então a trindade do 6 é o 666, é a trindade da humanidade contra Deus, é o número da besta. Cada número é uma coisa. 10 é o número do poder humano, cada número é uma coisa. Agora, eu não vou ficar falando de números aqui, eu vou precisar criar muita coragem para um dia estudar o livro do Apocalipse. Eu não vou estudar isso hoje, eu vou estudar as cartas a essas 7 igrejas. E o nosso assunto é, onde estão essas 7 igrejas hoje? Se no passado, o apóstolo Paulo, os apóstolos evangelizaram, plantaram essas igrejas, onde estão essas igrejas hoje? Essas igrejas existiram. E a Turquia, que já foi um país majoritariamente, ali a Ásia Menor, houve um grande número de cristãos, hoje a Turquia deve ter em torno de 2% de cristãos. 90 e poucos por cento são muçulmanos. E a região ali da Ásia Menor, o que aconteceu? Isso aí mostra para nós o que Jesus vai dizer no Apocalipse, que igrejas locais também morrem. Infelizmente, a igreja de Jesus, essa é invencível. Essas portas do inferno não prevalecerão, mas igrejas locais podem morrer, podem acabar. E o texto que Jesus mandou era para um alerta para as igrejas, um aviso, às vezes até uma ameaça de Jesus, para aquelas igrejas. Porque só a igreja universal, a igreja de Jesus Cristo, essa vai prevalecer. Mas a igreja local, historicamente identificada, essa igreja às vezes acaba. Como igrejas em outros lugares, em outras regiões, acabaram. E aí é o que Jesus falou, eu vou tirar de você o candeeiro. Vai falar para Éfeso, Éfeso. Eu vou tirar se vocês não se arrependerem. Parece-me que isso aconteceu nessas igrejas aí. Mas aí ficou a lição, a verdade para nós. Aí são as ruínas da biblioteca de Éfeso que tem até hoje, algumas fotos de algumas ruínas de Éfeso. É a primeira igreja, que é o que nós vamos estudar, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Pode passar. Aí, que cidade é essa? Vamos começar a primeira igreja, a cidade de Éfeso. Era a maior cidade da região. Na época de Jesus, na época ali do Novo Testamento, era a 4ª maior cidade do Império Romano. Alguns falam que tinha 300 mil habitantes ou 400 mil habitantes. Era um centro comercial, administrativo, a cidade de Éfeso. Era a maior ali da região, era a metrópole da região, quando o livro do Apocalipse foi escrito. A igreja começou, se você ler Atos capítulo 19, você vai ver o apóstolo Paulo chegando lá, e encontrou alguns discípulos de João Batista, que estavam lá, e que ouviram falar de Jesus, e Paulo chegou e falou assim, vocês já receberam o Espírito Santo? E eles falaram assim, nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. Aí Paulo orou por eles, eles receberam o Espírito Santo, e ali começou a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso foi uma das igrejas assim que experimentou um grande avivamento. Assim, o surgimento da igreja, talvez do Novo Testamento, tenha sido a igreja de maneira mais extraordinária. Diz que Paulo começou a pregar na sinagoga. Durante 3 meses ele persuadia, ele arrazoava, ele ensinava, ele confrontava, ele explicava o Antigo Testamento. Depois de 3 meses, os judeus incrédulos começaram a falar mal de Paulo e de Jesus. Paulo falou, então tá bom, vocês não querem? Paulo foi para o lado, para a escola de Tirano, que estava do lado da sinagoga, e quem quer o evangelho foi para lá, e diz que durante 2 anos Paulo ensinou o evangelho ali, 2 anos, isso dá a ideia que todo dia ele estava ensinando o evangelho, às vezes fala-se até de 4, 5 horas por dia de ensino, e diz que a partir dali Paulo deu o ensejo que toda a Ásia ouvisse o evangelho. Então houve muito ensino, mas
Em Atos 19 diz que também ali em Éfeso aconteceu milagres extraordinários, que às vezes em outras cidades não aconteceram, mas em Éfeso aconteceu. Foi ali que aconteceu de levar os aventais de Paulo e as doenças serem curadas. Foi ali que pessoas que eram possessas foram libertas, e pessoas que praticavam artes mágicas se converteram e trouxeram seus livros de feitiçaria para a praça e fizeram uma montanha de livros de bruxaria e queimou tudo. Houve um grande número de conversões, de milagres, um grande avivamento na cidade de Éfeso. Mas Éfeso também era a capital do culto à deusa Diana ou Ártemis, depende do nome grego ou do nome romano. Lá tinha o templo à deusa Diana, que cabia, o lugar lá cabia 25 mil pessoas. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era 3 vezes maior do que o Panteão de Atenas, o templo de Diana. Então o templo de Diana gerava muito dinheiro, era um grande comércio. Os caras que fabricavam as estátuas, as imagens, ganhavam muito. Quando Paulo começou a pregar, o povo começou a se converter. Aí o sindicato da idolatria, que ganhava dinheiro do comércio, se reuniu e falou assim: ele vai acabar com o nosso ganha-pão. E insuflou a massa contra Paulo, e eles vieram para matar Paulo. Paulo teve que fugir. E o povo gritava: grande é a Diana dos Efésios. E dizem que o templo de Diana foi construído com um meteorito que caiu há uns séculos antes, e aquele meteoro eles construíram, e eles achavam que porque veio do céu era uma coisa imantada, uma coisa especial. Então fizeram esse templo de Diana dos Efésios. Mas a igreja foi plantada, Paulo teve que fugir, mas a igreja foi plantada. A igreja que se desenvolveu, a igreja cresceu. Depois de um tempo que Paulo foi para outros lugares, Paulo estava indo para Jerusalém, quando ele foi preso. Antes de ir para Jerusalém, ele passou em Éfeso e mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E é um dos textos mais lindos, é no anterior mesmo, lá em Atos 20, 17. É um dos textos mais lindos da Bíblia, é quando Paulo fala com os presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo abre o coração. Paulo é um texto maravilhoso, extraordinário esse texto, e Paulo fala para aqueles presbíteros: cuidai do rebanho de Deus, pastorear o rebanho de Deus, e ele expõe ali, e aí ele diz: agora eu vou, vocês não verão mais o meu rosto, e aí o povo chora, porque ama Paulo, chora com ele, chora por ele, e Paulo se despede dos anciãos de Éfeso. E aí a gente ainda vê a carta que Paulo escreveu aos Efésios, que é uma das cartas mais profundas do apóstolo Paulo. São as 2 grandes cartas, assim, do ponto de vista de teologia, que são as maiores de Paulo, é Romanos e Efésios. São as cartas mais teológicas do apóstolo Paulo. E ele escreveu essa carta para essa igreja, que depois era para circular entre as outras igrejas. Mas esse é um panorama histórico da igreja. Veja bem, igreja não é tudo igual. A ação do Espírito Santo não é sempre a mesma nas cidades. Olha o Novo Testamento. Existe a igreja de Corinto, existe a igreja de Jerusalém, existe a igreja de Antioquia da Síria, que vai ser a grande igreja missionária. Existe a igreja de Tessalônica, que provavelmente seja a igreja mais perfeita da carta de Paulo aos Tessalonicenses, assim que o apóstolo Paulo fala que eles já tinham tudo. Existe a igreja de Filipos, existem várias igrejas. E em cada cidade a igreja é plantada, existe uma operação, a igreja não é tudo igual. E essas cartas que Jesus escreve é para mostrar isso. Igrejas têm suas virtudes e seus defeitos. Nessas 7 igrejas tem 2 que não tem nenhuma crítica, e tem 2 também que não tem nenhum elogio. Entendeu? Agora imagine se Jesus mandasse uma carta para nós aqui, para a nossa igreja. O que ele escreveria para nós? O que ele iria dizer? O que ele colocaria naquela carta para nós aqui? O que ele colocaria? O que você acha que ele diria? Pensem na sua cabeça. O que será que ele escreveria para nós? Qual seria a carta de Jesus? Foi o que ele escreveu para essa igreja de Éfeso, é o que nós vamos ver agora. E todas as cartas, elas têm o mesmo padrão, o mesmo modelo. Todas as 7 têm o mesmo modelo que eu vou apresentar aí. E tem um conteúdo diferente, mas a estrutura da carta é bem parecida, de todas as 7. Então a primeira coisa é o destinatário.
Quem é o destinatário? A quem que Jesus escreve? Fala ao anjo da igreja. E aí isso é uma discussão, né? Tem hora que você fala assim, por que Deus complica tantas coisas? Podia deixar mais claro, né? Ao anjo da igreja. Então tem gente que fala assim, cada igreja tem um anjo. Mas o problema é que ele fala que ele pode tirar do anjo. Ele pode fazer que o anjo deixe de ser anjo. Aí você fala assim, mas se o anjo pode deixar de ser anjo, ele vai virar demônio. E hoje não acontece mais. Então não é anjo. Então anjo é no sentido da palavra, que ângelos, evangelhos e ângelos, tem a mensagem da boa nova e o anjo quer dizer mensageiro. Então anjo aí não é o ser celestial, é o mensageiro, é o que traz a mensagem, é o que traz a palavra, é o meio de trazer a palavra de Deus, é o mensageiro de Deus, que é a explicação mais aceita hoje por todos os estudiosos, é a que mais se aceita, que cada igreja tem um líder, ou um pastor, um mentor, um ancião, um mensageiro, um presbítero, que está cuidando dessa igreja. É a explicação mais provável, né? Porque o anjo celestial não pode ser, porque ele não vai deixar de ser celestial. E esse anjo aí, o Senhor falou, eu vou tirar de você. Eu posso tirar de você, se você não se arrepender. Então não é um anjo celestial, é o anjo presbítero, pastor, o líder da igreja que Deus colocou para cuidar da igreja. Então ele é o destinatário. E todas as 7 cartas são enviadas para esse ser aí, que é o mensageiro, que traz a palavra, que desde das cartas Paulo estabeleceu presbíteros. A palavra presbítero e ancião são sinônimos, e às vezes até bispo também, episcopos é sinônimo, a mesma coisa. É aquele que lidera, é aquele que traz a palavra, é aquele que supervisiona. Então ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Pode passar isso aí, eu vou ler o mesmo versículo no seguinte. A identificação de Cristo. Toda carta, Cristo se identifica. Se você ler Apocalipse capítulo 1, você vai ver a revelação de Jesus. A glória de Cristo ressuscitado e glorificado. Aquele que tem cabelos, né? O ancião de dias, cabelos brancos, sai uma espada da sua boca, espada afiada, né? Que João fica como morto na presença dele, é o Cristo glorificado. Então, cada uma daquelas revelações do capítulo 1 é repetida no capítulo 2 e 3 para a igreja, para dizer uma identificação de Cristo. Agora, essa identificação é simbólica também. Você não vai ficar pensando que vai sair uma espada da boca de Jesus. A espada, a gente sabe que a palavra de Deus é como espada afiada. Então, é símbolos. São símbolos usados pelo apóstolo João para expressar verdades. Então, aí Jesus se identifica, como ele é. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas representam as 7 igrejas. Quem é que tem as 7 estrelas na mão? De Jesus Cristo. De quem é a igreja? De Jesus. Não é do anjo da igreja, é de Jesus. E eu ando entre os 7 candelabros, que é a luz, que vai mostrar depois no Apocalipse, ou candeeiros, que é a luz que a igreja tem que trazer ao mundo. E Jesus diz, eu ando, estou aí no meio de vocês, mas as 7 estrelas estão na minha mão, é minha, não é de vocês, não é do anjo, não é do pastor, não é de vocês, é minha, eu tenho, eu sou aquele que tem, a igreja é minha. A igreja é minha, não é de vocês. Esse é um grande pecado da igreja na história, quando a igreja acha que a igreja é dela. Nós fazemos da igreja o que nós queremos. A gente faz o que a gente quer da igreja. Não, a igreja é de Jesus. A igreja tem um dono, a igreja tem um Senhor. E ele é que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro que é a igreja. Daí ele continua. Terceiro, ele afirma o conhecimento. Conheço as suas obras. Jesus conhece a sua igreja, e conhece do ponto de vista experimental. Eu conheço, eu sei,
Eu ando, eu tenho visto, eu sei, eu estou no meio de vocês, eu conheço isso daí. Então Jesus não está distante, não está longe. E perceba que Apocalipse no capítulo 4 em diante vai trazer a revelação para a história e para o mundo, mas no 2 e o 3 é para a igreja. O juízo virá sobre o mundo, mas antes vem sobre a igreja. A palavra que é para o mundo primeiro vem para a igreja. Sempre começa na igreja. A igreja é o meio e agente de Deus, que Deus colocou aqui para espalhar a luz para o mundo, mas ele começa na igreja. Deus falou, eu conheço as tuas obras. Eu não estou ausente, não estou distante, não estou longe. Eu conheço, experimentalmente, eu conheço as tuas obras. Jesus conhece as obras da igreja. E aí, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. O Senhor fala, vocês têm sido a igreja, olha o que vocês têm feito. Vocês têm tido um trabalho, vocês têm trabalhado, têm tido perseverança, têm preservado o ensino do Senhor, não caíram no engano dos impostores. Vocês colocaram eles à prova, vocês não caíram no perigo do falso ensino, da doutrina errada, do engano, vocês têm perseverado firmes nessa palavra. É uma igreja que tem uma doutrina, tem uma ortodoxia, tem uma firmeza doutrinária. E é uma igreja que não aceita falsos apóstolos. Eu ouvi um pastor dizer que só no Brasil tem 10 mil homens que se dizem apóstolos de Jesus Cristo. Hoje tem 10 mil pessoas que se dizem apóstolos de Jesus Cristo. E a igreja, desde o início do século, desde o segundo século, ela afirmou que o fundamento dos apóstolos era, apóstolos é testemunha ocular de Jesus. Tanto é que alguns questionavam o apóstolo Paulo, que ele não podia ser apóstolo, porque ele não tinha andado com Jesus. E aí Paulo diz, mas o Senhor se revelou para mim, e eu vi, por isso que eu sou apóstolo, nascido fora de tempo, mas eu sou apóstolo. E aí ele está dizendo, alguns que se dizem apóstolos, mas não são, que são impostores. Desde o início da igreja, a igreja teve que combater o perigo externo, que é a falsa doutrina, o engano, o erro, a heresia, a mentira, a distorção da palavra, homens falsos, maus, que querem usar a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para fazer comércio da igreja, desde o início. Então veja, se isso aqui aconteceu no tempo que o apóstolo João ainda estava vivo, que a igreja sofria perseguição, imagine no decorrer dos séculos, o que se nos propagou de ensino, de engano, de mentira, de heresia, de coisas que querem deturpar, percebam isso. Mas ele diz, mas vocês não caíram nessa, vocês não deram lugar para o falso ensino, vocês não aceitaram os falsos apóstolos, vocês não aceitaram. Tem um livro chamado Didaquê, que foi escrito no segundo século da igreja, era um manualzinho de instrução, né? Didaquê é ensino, para os cristãos do segundo século. E lá tinha uma das recomendações, era para quando você recebesse pregadores itinerantes. Então lá falava assim, se o pregador está passando na cidade, diz que é pregador, se ele ficar na casa de alguém mais de 3 dias, já começa a desconfiar dele. Começa a desconfiar dele. Ele chega lá na sua casa comendo de graça, e não quer trabalhar, e só quer ficar na sua casa, começa a desconfiar dele. Se ele ficar falando muito de dinheiro, já nem o considere mais. Olha, no segundo século já tinha isso. Então muitas pessoas, e a igreja de Éfeso é uma igreja que é elogiada pela sua firmeza doutrinária, pela firmeza do seu ensino. A igreja que não caiu no engano, na mentira. Hoje, quantas igrejas têm sido levadas pelo engano? E aí, o anjo da igreja, que é o pastor, que é o mensageiro, quantos pastores têm caído no engano, no erro, na mentira? Eu já falei aqui há pouco tempo de pastores conhecidos meus, que têm se desviado da fé, que têm seguido caminhos enganosos e escabrosos. Hoje, antes era possível, imagine hoje. Imagine hoje, há pastores que eu conheci pessoalmente, que hoje
ateu, faz parte da sociedade ateísta. Outro que é budista. Pastores, aí sem falar de outras coisas mais, né, que eu poderia falar. É o anjo da igreja. Então são levados. Então aquela ideia também que fala de apostasia, que Jesus falou da apostasia. Apostasia é abandonar a fé e descrer. Também tem acontecido muito. São os perigos. A fé cristã sempre teve inimigos. Sempre teve enganadores. E Paulo advertiu aos presbíteros de Éfeso: virão lobos aí. Eles vão penetrar sorrateiramente. A carta de Judas é uma carta escrita só contra os enganadores, os mentirosos. Cuidado com eles. Cuidado com eles. Que eles estão desvirtuando a fé. Aí ele faz o elogio, além daquele outro, ele continua, faz uma avaliação da igreja e diz: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. A igreja naquele tempo era perseguida ainda pelo Império Romano. O João estava preso, os apóstolos, muitos cristãos estavam sendo mortos. Então aquela igreja perseverou, aquela igreja suportou sofrimento, aquela igreja não abriu mão do Senhor Jesus. Permaneceu firme, perseverou com o Senhor, numa era de grande dificuldade, de grande oposição, que não era fácil ser cristão como é hoje. Aquela igreja perseverou. Jesus falou: eu tenho visto isso, vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, não têm desfalecido. Eu percebo, qual o sofrimento que a gente tem por causa de Jesus hoje? Já parou para pensar qual é o sofrimento que a igreja tem, que o cristão hoje tem por causa de Jesus? Qual é o sofrimento? No máximo, é sentar numa cadeira estofada durante 1 hora, 2 horas e aguentar o pastor ficar falando. Para muita gente é um sofrimento. Mas é um sofrimento agradável, né, que passa logo. Qual é o sofrimento? Qual é a perseguição? Claro. Tem muitos países que há perseguição, mas nós aqui no nosso país, qual é o sofrimento que nós temos por causa de Jesus? Não temos nada. Há muitas regiões no mundo hoje que há grande perseguição. A grande perseguição. Mas nós, o que será que o Senhor Jesus diria para nós, a igreja livre, a igreja nossa? O que o Senhor diria para nós hoje? Qual o tipo de sofrimento que nós temos suportado por causa da fé em Jesus Cristo? Aí o Senhor continua. A repreensão. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Jesus estava elogiando, estava falando da igreja. Olha, é uma igreja que tem uma firmeza doutrinária, é uma igreja que preserva o ensino, é uma igreja que não aceita o engano, é uma igreja que tem bom conhecimento, é uma igreja que tem trabalhado, tem perseverado, mas aí o Senhor Jesus vem e fala: contra você eu tenho isso. Agora imagine se o Senhor manda uma carta para nós, para você e para mim, e fala assim: ó, contra você eu tenho uma coisa. É bom ter Jesus do nosso lado. E se Jesus estiver contra você? Eu tenho algo contra você. E aí o Senhor fala: vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês têm se dedicado, vocês têm trabalhado, mas e o primeiro amor? Aí o primeiro amor a gente pode entender inicialmente como aquele período quando eles se converteram, quando eles estavam empolgados, entusiasmados, mas nem todo mundo experimentou esse primeiro amor. Muitos experimentaram. Quando a pessoa se converte, fica encantada, maravilhada, extasiada com Cristo. Mas a ideia do primeiro amor aí é quando o amor era primeiro em tudo. Você entendeu? Tem muita gente que já foi criada na igreja, ela nunca teve uma experiência. Ela ouve a gente falar que converteu e tal, e nunca teve uma experiência assim, porque ela sempre, desde a infância, foi aprendendo a amar Jesus. Não teve uma experiência de conversão. Teve aquela experiência extraordinária, maravilhosa, que de fato é maravilhosa. Quem teve uma experiência de conversão é um negócio assim, quem não teve, você fica até com inveja, né? Que você nunca teve uma experiência de conversão radical, dramática, que tudo se transforma de uma hora para outra, você fica apaixonado, maravilhado, encantado, extasiado, animado, sempre. Mas a ideia do primeiro amor é que nesse período a motivação sempre é o amor. O amor é primeiro em tudo.
Ou seja, a igreja pode se dedicar tanto a combater o erro, a lutar pela doutrina, a lutar pela verdade, que ela vai perdendo o amor. A igreja pode se dedicar tanto a trabalhar para Deus, que deixe de amar o próprio Deus. A igreja às vezes se preocupa com tanta coisa que tem que fazer, que ela perde o amor simplesmente por Deus e por Jesus Cristo. Quanta gente que trabalha na igreja, um monte. Eu já vi, trabalha um monte na igreja. Pergunta se ela tem um tempo para ela parar e adorar a Deus sozinha, e glorificar Jesus, e ter prazer na presença de Deus, e desfrutar de Deus. Quanta gente que eu já vi assim, está trabalhando na igreja, mas e desfrutar de Deus, e alegria em Deus, e prazer na presença de Deus, e deleite, que o salmista deleitasse no Senhor, alegrasse no Senhor, regozijasse no Senhor, maravilhasse no Senhor, apaixonasse pelo Senhor, se dedicando em tantas coisas, tanta coisa para fazer, e vai perdendo. A igreja vai ficando focada nela mesma, nas suas realizações, nos seus trabalhos, nos seus programas, e o amor a Deus, e o amor aos outros, e o amor que é a base de tudo, que sem amor nada aproveita. O apóstolo Paulo disse, sem amor nada aproveita, você pode pregar, você pode ter fé, até pode remover montanhas, você pode entregar o seu corpo para ser queimado como Marte, você pode dar todos os seus bens para os pobres, mas se você não tiver amor, nada disso aproveita. Então, às vezes a igreja está empenhada em tantas coisas, mas e o amor? E o coração? É isso, é o amor que motiva você? Às vezes é uma mera obrigação. É um mero dever, é um mero hábito, é uma mera responsabilidade religiosa, mas e o amor que deveria invadir a nossa alma por Deus, pelas coisas de Deus, pelos irmãos, pelos perdidos, o amor como base e motivação de tudo. Jesus, eu tenho contra ti isso, diz o Senhor. Não adianta você só ter a doutrina reta e não ter a vida certa. Não adianta você lutar pela doutrina e não ter a prática. Tem a ortodoxia e não tem a ortopraxia, né? É a doutrina certa e a vida certa. E o amor? E a igreja que vai se fechando? Tem um livro de um professor, ele era professor do Mackenzie, que chama Carlos Caldas. Ele fez uma tese, uma pesquisa, e é uma tese de mestrado, sobre o presbiterianismo do leste de Minas Gerais. O leste de Minas foi, no início do século XX, foi a região onde a igreja presbiteriana mais cresceu. Se desenvolveu de maneira assim extraordinária, na década de 20, 30, 40 do século passado, 1920, 1930, na Rota do Café. A igreja foi crescendo, as pessoas foram se convertendo muito, e ele escreveu um livro chamado Fé e Café, né, mostrando o desenvolvimento dessa época. E aí ele nasceu lá, ele conhece a região, viveu lá, ele pesquisou por que, depois de um determinado tempo, aquela igreja parou de crescer, não cresceu mais. E hoje ele falou que aquela igreja do leste mineiro está diminuindo. A igreja tem grandes templos, grandes escolas, grandes instituições, e ele faz um levantamento, perdeu o amor. Uma igreja que se fechou para ela mesma. Ele escreve lá, ele faz uma pesquisa, ele escreve lá. A igreja se reúne no ano e vai planejar o que nós vamos fazer para celebrar os nossos dias, o nosso calendário presbiteriano. O que a gente vai fazer para manter a nossa instituição? O que a gente vai fazer para a gente ter mais diversão, entretenimento? A igreja que se fecha, a igreja que só pensa nela mesma, a igreja que fica ensimesmada, a igreja que acha que ela tem a doutrina certa e o resto está tudo perdido, e só está bom isso. Só está bom ter a doutrina, só está bom ter o estudo, mas e sem o amor? Pensou um culto que a gente oferece para Deus? Termina o culto, será que Deus se agradou da nossa atitude? Já parou para pensar se Deus fosse avaliar os cultos, as nossas orações, as nossas reuniões, os nossos trabalhos, a nossa programação, o quanto de amor que você coloca nisso?
o quanto de amor que você coloca nas coisas que você faz. Eu tenho, porém, contra ti, você perdeu o primeiro amor. E aí, aquele primeiro amor da conversão, é um tempo que você não está preocupado com instituição, você não está preocupado com cargo, você não está preocupado com função ministerial, você não está preocupado com nada disso. Quando eu me converti, a gente colocava a caixa de som nas costas, ia para a praça pregar, você não estava preocupado com nada, nada. Você só tinha um interesse, falar de Jesus Cristo. Todo mundo precisa ouvir de Jesus. Todo mundo precisa conhecer o amor de Jesus. Todo mundo precisa experimentar o que eu estou experimentando. Todo mundo precisa saber o que aconteceu na minha vida. O céu entrou no meu coração. O amor entrou na minha alma. Então você não tem essas preocupações institucionais, humanas, burocráticas. O negócio é Cristo, é o centro, é o Senhor, é a sua graça, é a sua misericórdia. Eu tenho, porém, contra ti que perdeu o primeiro amor. A nossa igreja, de maneira geral, é a igreja que tem muita preocupação com a doutrina e o amor. E o amor por Deus, e o amor pelas pessoas, e o amor para aqueles que estão à nossa volta, e o amor naquilo que você faz. A gente se jacta de ter a doutrina certa, mas e o amor? A gente tem. É bom você preservar o ensino, é óbvio que você tem que rejeitar a mentira, mas e o amor? Você perdeu o primeiro amor. Jesus diz, a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. E se Jesus escrevesse para mim, ao anjo da igreja, ao pastor Gelson, perdendo o amor, estou fazendo isso aí porque sua obrigação, e o amor? E uma boa medida é assim, você tem um tempo sozinho com Deus, para você só adorar e deleitar-se no Senhor. Você pensa assim, esse é um momento que eu vou mergulhar em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Eu vou desfrutar do Senhor no meu coração. Eu não vou fazer por obrigação, não vou pedir nada. Eu só quero que o amor de Deus invada a minha alma. E eu quero me alegrar na presença do Senhor, como Davi no Salmo 63. A tua graça é melhor do que a vida que nós lemos, é melhor do que tudo. E o amor? E o amor? Aí o Senhor continue com a promessa ou ameaça. Lembre-se de onde caiu. Onde que você caiu? Onde que você caiu? Onde foi que você caiu? Tem gente que cai. Já vi gente cair, era um bom crente, depois que ele vira um oficial da igreja, ele caiu. Já vi um rapaz, era um bom crente, depois que virou pastor, ele caiu. Porque ele agora é reverendo. Agora ele é obrigado a falar como reverendo. Ele é obrigado a agir e vestir como reverendo. E aí ele vira uma pessoa que faz tudo por obrigação. Ele tem que ser reverendo para os outros. E ele começa a viver como reverendo para os outros, mas a alma dele vai se perdendo. Já vi gente que ele era um bom crente, depois que virou diácono, caiu. Depois que virou presbítero, caiu. Depois que virou tesoureiro, caiu. Já vi um monte de gente assim. Era um bom crente, depois que virou presidente da sociedade, caiu. É sério isso. Lembre-se onde caiu. Onde foi que você caiu? Onde é que você caiu? Quando foi que você caiu? Quando foi que no culto você deixou de se alegrar em Deus, em Jesus Cristo, e no seu amor e na sua palavra? Quando foi que você ficou apenas um robô, cumprindo obrigação religiosa, mas não experimentou Jesus Cristo dentro de você? Lembre-se onde você caiu. Irmãos, isso aqui, isso é para todo dia na nossa vida, é para todo ano. Isso aqui é para mim, é para você, é para todos nós. Isso aqui é uma coisa, lembre-se onde você caiu. Você cai no amor, você cai na fé. Onde foi que você caiu? Lembre-se onde você caiu, diz o Senhor, arrependa-se. Arrependa-se, se arrependa. Se arrepender, eu me arrependo. Eu me arrependo,
porque eu tenho me dedicado mais ao trabalho do Senhor do que o Senhor, mais à obra do Senhor do que o Senhor da obra. Se dedica mais à obra do Senhor que o Senhor da obra. Marta e Maria, Marta, você anda agitada e preocupa-te com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte e essa não te será tirada. Você está agitada, Marta, é como uma Maria. Não, Maria viu que Jesus está aqui, ela prostrou-se, ouviu, contemplou, adorou Jesus Cristo. Arrependa-se, onde foi? Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. O que você praticava no princípio? O quê? Você orava, você meditava na palavra, você testemunhava com amor, você adorava com paixão. O que você praticava no princípio? O que você fazia? Volte às práticas que você fazia no início, as obras lá do início da sua fé. O que era que você fazia? Volte a essas obras que você praticava no princípio. Aí vem a ameaça. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O candelabro era a luz, era o sinal. O que o Senhor está dizendo? Eu vou tirar de você, você vai deixar de ser igreja. Olha que negócio. Você vai deixar de ser igreja. Irmãos, quando a gente chegar na última igreja, de Laodiceia, e a gente tem um versículo que a gente prega para o incrédulo. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. E a gente prega lá para o incrédulo. Só que Jesus está falando isso é para a igreja. Jesus foi tirado da igreja. Já pensou isso? Jesus está do lado de fora da igreja. Você acredita que uma igreja pode continuar existindo como igreja e Jesus não está mais na igreja? Ficou só o memorial. Só o memorial, aquelas igrejas memorial. A igreja memorial, a igreja memorial do fulano de tal. A igreja memorial do fulano de tal. Então ela fica na memória. A igreja memorial do João Calvino. Igreja memorial do Simon. A igreja memorial. Então o Espírito agiu naquele tempo, o que ficou já é só a memória daquele tempo. Que pecado, irmãos. Tem igreja que só fica na memória do que aconteceu há 100, 50 anos atrás. Que o Espírito Santo teve aqui, agora não está mais. Jesus já saiu daqui. Tem igrejas assim, na Europa tem igrejas assim. Hoje eu li uma notícia da igreja anglicana. A igreja anglicana é uma igreja, só Jesus Cristo ali naquela igreja. Mas a igreja anglicana, os caras estão querendo tirar menção, na hora de batizar vai tirar menção ao pecado. Não vamos mais usar pecado, porque hoje o pecado está ultrapassado. Eu alguém escreveu assim, na igreja anglicana eles decretaram o fim do pecado e aposentaram o diabo, que não usa mais o diabo. Então não existe mais o diabo nem o pecado. É a maior igreja da Inglaterra, é a igreja oficial, também a rainha é a dona da igreja. Tem lá aquelas megas catedrais, catedral de Westminster, tem lá a abadia, tem lá um monte de coisa. Tem lá o túmulo até de um grande pregador, de um homem de Deus, mas agora só tem os ossos dele, o espírito já foi embora. O espírito já foi para a Coreia faz tempo, já foi para a África faz tempo, o espírito já saiu da Europa faz tempo, começou a vir para a América Latina e o espírito está lá, só memória. Só memória, irmãos. Tem igrejas presbiterianas que só vivem da memória. Porque há 50 anos teve um pastor, um homem cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo visitou e o povo que ficou lá fica só para cultuar a memória do que já passou. A memória do que foi. Um dia aconteceu isso, um dia, mas esse dia já foi. Não tem mais nada, o Espírito Santo não age mais. Então o Senhor fala para a igreja. O Senhor ameaça a igreja, ameaça o pastor da igreja, eu vou tirar. Você pode ficar com a instituição, com o patrimônio, você pode ficar com o nome, mas o poder já foi embora, o Espírito já foi embora, a graça já foi embora, você está só aí no osso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, da igreja do Brasil, que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja aqui local, da minha vida, da sua vida, que o Senhor tenha misericórdia de chegar para nós e falar assim, não estou mais nesse negócio não, vocês estão aí falando o meu nome, mas vocês não estão me buscando de todo o coração. Eu estou batendo lá para entrar e ninguém abre. Senhor Jesus fala isso, eu virei e tirarei o seu candelabro. A igreja de Éfeso, a igreja de Paulo que plantou, Paulo,
milagres extraordinários. Paulo ministrou 2 anos e 3 meses, todos os dias, discipulou aquele povo. 30, 40 anos depois, a igreja já está assim. Agora eu pergunto, agora imagina uma igreja de 1000 anos depois, 1500 anos, 800 anos depois, o que vai ser da igreja? Toda igreja precisa de reavivamentos contínuos, que toda igreja tem a tendência de se ensimesmar, fossilizar, esfriar e perder o amor. E perder o amor. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre. E o Senhor ainda diz, mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Ninguém sabe o que é nicolaítas. Alguns falam de Nicolau, que foi um diácono lá da igreja de Atos, mas ninguém pode dizer que é ele. Mas alguns dizem que naquela época havia muito gnosticismo, que era a doutrina da gnose, e o agnosticismo tinha 2 vertentes. O gnose dizia que só o espírito é bom, a matéria não presta. Então, um lado ia para o ascetismo, quer dizer, já que a matéria não presta, nós vamos acabar com a matéria, com jejum, com sofrimento e tal. O outro lado já dizia, já que a matéria não presta, a gente vai acabar com ela com a libertinagem, vamos é para a orgia, vamos é para beber. Aí tinha grupos que diziam, só o espírito que é bom. Isso entrava dentro da igreja. Eram as doutrinas estranhas, e ia para a devassidão, para a luxúria, para a libertinagem, talvez sejam os nicolaítas. Pelo contexto, era um grupo assim, havia muitos grupos assim de prostituição cultural, de cultos secretos, e talvez seja um desses que estava desvirtuando a igreja, mas vocês odeiam as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Aí presta atenção, nesse tempo politicamente correto nosso, ninguém pode falar assim, não, Jesus odeia isso. Vai dizer, isso aqui está errado, cara. Não, isso aí não é de Deus, isso aí é do diabo. Jesus, eu odeio. Aí, não, todo está certo nada. Isso aí é pecado, isso é do diabo, isso aí Jesus odeia. Jesus não aceita esse negócio. Jesus fala, eu odeio isso aí. Não tem essa conversa, eu odeio isso e vocês também. E se vocês têm a seu favor, vocês não deixaram o pecado entrar na igreja, a libertinagem. Por último, sempre Jesus termina de uma exortação para ouvir. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Promessa, promessa. Ouvir. Você está ouvindo? Irmãos, quando o livro do Apocalipse foi escrito, João fala assim, bem-aventurado que lê. Todo o texto da Bíblia foi escrito, principalmente o Apocalipse, todos foram escritos para serem lidos em voz alta. Em voz alta. Não existia a leitura que a gente faz hoje. A leitura era em voz alta. Por isso que fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Era para ser lido em voz alta. Para ler em voz alta, para que essa entre no ouvido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu recomendo que você leia a Bíblia em voz alta para você ouvir. Ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ouça o que o Espírito está dizendo para você. A cidade de Éfeso era uma cidade que tinha um mar perto dela. Ela teve muito terremoto, muita coisa, muito assoreamento. Ela foi ficando, hoje, em torno de 15 a 20 quilômetros longe do mar. Foi sendo removida. Imagina, foi sendo afastada. Por isso que Jesus falou, eu removerei. Como Éfeso foi se removendo, saindo do lugar, eu posso remover. Eu posso remover. Pensou se o Senhor Jesus remover o candelabro, a luz da sua igreja? Pensou se o Senhor Jesus olhar para você, eu tenho falado tanto com você, você não tem ouvido. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouça. E o amor como motivação principal da sua vida. E o amor com a igreja, com a obra de Deus, com a palavra de Deus, e o amor. Como que está o amor na sua vida? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor nessa hora? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras.
Você já foi tão dedicado? Você já foi tão dedicado ao Senhor, com um coração tão puro, com uma fé tão sincera? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos pedir perdão, confessar os nossos pecados, ó Deus, confessar os nossos erros, nossa frieza, nossa indiferença, os nossos pecados contra o amor, por fazermos a nossa vida uma vida apenas de obrigação religiosa, de cumprimento de dever. Queremos confessar a Ti os nossos pecados, ó Deus, e queremos pedir, Espírito Santo, leva-nos ao arrependimento profundo e verdadeiro, e leva-nos a uma mudança, a uma metanoia, a uma transformação, que nós possamos voltar à prática das primeiras obras, aquela fé ingênua, apaixonada e dedicada pelo Senhor Jesus, apenas por Ele, ó Pai, sem intenções humanas, sem pretensões humanas, mas com um coração puro e sincero de Te adorar, de Te agradar, de Te exaltar. Jesus bendito, visita-nos com a Tua graça e com o Teu amor, e não remova de nós o candelabro. Tenha misericórdia, que os nossos ouvidos possam ouvir a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor nos chamando a uma mudança, a um arrependimento, a uma transformação. Leva-nos, ó Deus, ao lugar de mudança, de transformação interior, de devoção apaixonada por Jesus. Leva-nos, ó Deus, a uma vida que busca amar e amar o Senhor sempre. Em nome de Jesus, meu Pai, faça isso em nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus. Renova-nos, aviva-nos, aquece o nosso coração, liberta-nos, ó Deus, de sermos religiosos, que cumprem, ó Deus, um dever, mas não têm prazer no Senhor. Liberta-nos disso, dá-nos alegria, dá-nos deleite, dá-nos regozijo, dá-nos, ó Deus, prazer na Tua presença, e dá-nos amor pela Tua obra, dá-nos amor pelos irmãos, dá-nos amor pelos perdidos, dá-nos amor como Jesus nos amou. Dá-nos esse amor, meu Pai. Por favor, Pai, faz isso, nos ajuda, perdoa os nossos pecados, transforma a nossa vida, Senhor, e tenha misericórdia da nossa igreja aqui, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha paciência conosco, que o Senhor renove-nos, ó Pai, que o Senhor nos visite, que o Espírito Santo venha nos visitar com graça e com poder, e traz vida abundante, vida de Deus, vida do Espírito, um avivamento espiritual. Em nome de Jesus é que eu te peço. Eu oro por meus irmãos, eu oro pela vida de cada um aqui. Eu te peço, meu Deus, aquece o coração com teu amor, com a tua ternura e com a tua bondade. Livra-nos, ó Deus, do legalismo frio, da religiosidade vazia, do culto mecânico. Livra-nos disso e perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos por isso, perdoa-nos, ó Pai, e aquece-nos com teu amor, leva-nos à prática das primeiras obras, leva-nos ao primeiro amor, leva-nos, ó Deus, aos pés de Jesus, a adoração sincera e profunda, é o que nós lhe pedimos, ó Pai, e aviva a nossa igreja, aviva-nos, ó Pai, é o que eu te peço, eu oro e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.